que a paz, o amor de Deus em Jesus Cristo possa ser sempre presente em nossas vidas. Lucas é o texto que nós vamos meditar neste momento. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 35. A palavra de Deus diz o seguinte: E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhes, pois: Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 35. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, eu gostaria aqui, primeiro, agradecer a todos que têm compartilhado esses vídeos, a todos que têm mandado suas experiências através do privado, do Facebook. Nós estamos orando por todos vocês e pedimos que ore por nós, para que tudo aquilo que nós venhamos falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo seja algo que procede de fato do trono de Deus. Aqui foi uma experiência dos discípulos do Senhor Jesus Cristo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Fala das duas espadas. O interessante é que era um momento que antecedia o ato de crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele estava diante de uma situação que era um momento que logo depois ele iria ser preso, iria ser julgado, condenado, crucificado com morte de cruz, mas ao terceiro dia a profecia iria se cumprir. Jesus ressuscitou e está vivo e está aqui junto de mim e junto de você neste momento. Neste momento, os discípulos diante do Senhor Jesus, em um diálogo entre eles, Jesus disse: Olha, quando eu vos mandei, eu disse para vocês anunciar o meu evangelho, mas eu disse para que não levasse bolsa, que não levasse alforje e nem alparcas. E nada vos faltou. E todos responderam realmente que não faltou. Mas o interessante da palavra de Deus aqui nesse conteúdo, que Jesus agora, ele está dizendo: mas agora aquele que tiver bolsa, tome. Ele está dizendo o seguinte: eu vou morrer. Eles vão me matarem. Eu serei pendurado em um madeiro. Estarei como um malfeitor diante dos olhos de muitos, mas eu vou ressuscitar. A minha palavra, a palavra que procede do trono do Pai, porque Deus está em mim, eu estou no Pai. Jesus dizendo isto, esta palavra se cumprirá em todo o tempo. E os discípulos não entenderam, creio eu. E Jesus diz o seguinte: olha, mas quando isto acontecer, vocês vão anunciar o evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, o evangelho das boas novas, o evangelho do amor, da misericórdia, da bondade. E quando você anunciar esse evangelho, se você tiver uma bolsa, leve. Também, se tiver o alforje, leve. Mas se não tiver espada, você vai vender a roupa do corpo e vai comprar. O que a palavra de Deus quer nos ensinar com isto? Está mandando nós vendermos a roupa e comprar uma espada? Não, não é isso. Nós temos que compreender a palavra de Deus dentro de um campo espiritual. O Senhor nos concedeu a sua palavra para que nós possamos observar aquilo que é físico, o que é material, para que possamos compreender o que é espiritual. Quando Jesus Cristo mandou seus discípulos anunciar as boas novas, o arrependimento, a palavra que é a espada, que penetra,
que separa juntas e medulas, que é a palavra de Deus, ela estava viva, ela estava materializada no próprio Senhor Jesus. Ele era a palavra. Jesus estava presente, a palavra estava fisicamente diante dos teus discípulos. A palavra estava no coração deles. As experiências eles viviam em Jesus. Eles estavam calçados à palavra de Deus. E Jesus ainda diz mais, que eles seriam enviados como cordeiros no meio de lobos. Quem estava cuidando deles era o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus onipotente. Um Deus onipresente. A sua palavra tem poder. Ele é poderoso, ele é glorioso, ele é amoroso. Mas ele disse, olha, só que eu serei morto. Irão me colocar como um malfeitor. Eu prego amor, a bondade, ressuscito mortos, curo enfermos, falo de uma vida eterna, mas muitos dos religiosos, muitos daqueles que deveriam cuidar da vida espiritual dos demais, por inveja, mas também para cumprir o meu pacto com meu Pai na eternidade, eu vou morrer, vou derramar meu sangue. Por isso que ele tomou o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. E daquele pão ele pegou um pedacinho daquele pão e deu para cada um dos seus discípulos, aonde o pão tipifica o corpo de Cristo. E ele falou assim, esse é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que será derramado por vós. E esta profecia cumpriu. Jesus derramou o sangue na cruz no Calvário, para purificar o meu e o seu pecado, para dar a mim e a você o direito de vida e vida eterna. Mas ele deixou para os seus discípulos, para mim, para você, para aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, uma recomendação. Ele falou, olha, agora aquele que não tiver bolsa, tome-a. Se o seu coração ainda, Jesus não habita nele, se o Espírito Santo de Deus não está no seu coração, encha ele do Espírito Santo. Encha ele do amor de Deus em Jesus Cristo. Pegue a bolsa do seu coração e enche ela do amor de Jesus Cristo pelas almas perdidas, pelo necessitado. Porque ele deixou o seu Espírito Santo Consolador. Mas também pega o alforje. O alforje você leva muitas coisas dentro dele. O alforje, tudo que você coloca dentro dele é estritamente para que você possa fazer a sua viagem em segurança. O alforje fala da sua intimidade com Deus, das suas experiências com Deus, das suas lutas, das suas provas, mas das bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Tem que estar tudo dentro do alforje. Porque como é que você vai falar de Jesus Cristo? Como é que você vai falar que Ele é o Salvador, que Ele transforma a vida, que Ele abençoa a vida, se você não testifica isto na sua vida para as outras pessoas? Como é que eu posso falar do amor de Deus em Jesus Cristo se eu não testifico às outras pessoas este amor? Mas ele diz uma coisa: se você não tem espada, venda a roupa. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? A espada fala da palavra de Deus, de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pura, ela penetra no mais profundo do coração do homem. A palavra de Deus, quando ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus,
ela vai no oculto e no escondido da sua intimidade, aquilo que ninguém sabe, e ela te revela, porque ela é a luz. A palavra de Deus, ela é a luz que brilha diante de nós e faz com que nós possamos enxergar os nossos erros, as nossas falhas. Ela é a luz que mostra o local que nós estamos e como nós estamos. De repente, a sua vida é uma vida de luta, de tristeza, de incertezas. Mas quando a palavra de Deus ela vai lá no profundo e escondido da sua vida, da minha vida, ela mostra, ela revela o nosso pecado. A palavra de Deus em Jesus Cristo, ela consegue nos mostrar que o pecado nos distancia de Deus. Que o pecado nos traz dor, nos traz sofrimento, nos traz tristeza, amargura de alma, lágrimas, enfermidades. E Jesus diz o seguinte: se você não tem espada, desfaz das vestes. Quantas pessoas se estão vestindo da razão, estão revestidos do orgulho, da vaidade. Quantas pessoas que usam a palavra de Deus, mistura os interesses pessoais deles, segundo a palavra de Deus, para justificar seus erros, pautados sim na palavra de Deus, e faz com que muitas pessoas vivem servindo a Deus de forma errada, perecendo. Deus vai cobrar isso de mim se eu fizer isso. Deus vai cobrar isso de você se você estiver fazendo isso. Eu não posso pegar a minha roupa e misturar com as minhas experiências. Não. Eu não posso pegar a minha razão, a minha vaidade e misturar com as experiências que eu tive com Deus, que eu tenho com Deus. A sua intimidade com Deus através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra, através das vigílias nos montes, na calada da noite, nas madrugadas. Estas experiências, elas têm que estar presentes na vida do servo de Deus todos os dias. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se teu coração está cheio da presença do Espírito Santo de Deus, teu coração está cheio do amor de Deus em Jesus Cristo. Se existe isso no teu coração, no seu alforje tem bondade, não tem inveja. No teu alforje tem misericórdia, não tem falar mal, não tem fofoca, não tem crítica. No teu alforje tem generosidade. Você estende a mão para o necessitado sem querer nada em troca. Se no teu alforje tem essas experiências, você vai desfazer sim daquilo que te cobre de razão, de vaidade, e vai examinar as Escrituras e aprender de Deus em Jesus Cristo. Desprender da razão, da vaidade, não significa ser bobo e aceitar tudo que te coloca de garganta adentro, não. Jesus Cristo chegou para os religiosos e chamou eles de raposas, chamou eles de sepulcros caiados. Porque aquele que vive de intimidade com Deus em Jesus Cristo, ele todos os dias busca mortificar um pouco da sua razão, do seu eu, para que cada dia possa viver a luz que é Jesus, revelando a ele onde ele está, como ele está, sabendo ele que neste mundo nós teremos aflições. Neste mundo é um mundo de aflição, de angústia, de perseguições, mas em tudo, diante das provas, diante das lutas, nós contemplamos as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, porque é Deus que vence por você, é Deus que vence por mim. Não importa a luta que você esteja passando, vai para os pés do Senhor Jesus, coloque a sua luta, a sua necessidade no altar de Deus e peça: Senhor, foi Jesus Cristo que derramou sangue na cruz do Calvário pela salvação da minha vida, pela minha família.
E em nome de Jesus Cristo, por esse sangue vertido na cruz do Calvário, cuida da minha necessidade, Senhor. Toma minha causa em tuas mãos. Jesus Cristo, meu irmão, é o seu advogado. Deus é o juiz. Não importa a luta, a tristeza, não importa o que falam de você. O importante é que você esteja bem com o Senhor Jesus, com o Rei da Glória, com Deus dos deuses, com o meu e o seu Salvador. O importante é isto. Foi Jesus Cristo que morreu por você, não foi homem nenhum. A sua salvação já foi pago um alto preço. Custou o sangue do Filho de Deus. Muitos estão pregando um evangelho vinculado com negociação, bens, coisas materiais. Não tem problema. Jesus é a videira verdadeira. Existem muitas videiras. Muitas videiras. Tem videiras que os frutos é para essa terra, mas a videira verdadeira, o fruto é para a eternidade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, no nome do Senhor Jesus Cristo.